Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje a gente continua falando Covid-19, coronavírus, mas em breve a gente volta a falar sobre outras doenças, outras curiosidades aqui da Beneficência Portuguesa. E para você que está em casa quietinho no isolamento, que eu sei que você está se comportando, a gente vai levar hoje mais informação sobre o Covid. Afinal, muitas pessoas nas redes sociais estão achando errado esse isolamento, algumas pessoas a favor, outras contra. Será que realmente é necessário? O porquê desse isolamento? Já se passou praticamente um mês que nós estamos em casa, dessa quarentena, desse isolamento social. Então, o nosso diretor técnico aqui da Beneficência Portuguesa vai explicar o porquê se faz tão necessário esse isolamento. Tem ainda um bate-papo com o intensivista e anestesista aqui da Beneficência, Dr. Sandro Dainês, que vai explicar quando, porquê e por que o paciente precisa ser entubado e como que é feita essa intubação. E para finalizar, um papo com o nosso presidente, Ademir Pestana, que vai falar sobre o equipamento que eles receberam aqui de doação para facilitar e evitar o contágio na hora de intubar o paciente e também das mudanças aqui da Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí que o programa está recheado. Comum a gente ver nas redes sociais as pessoas falando sobre o isolamento, algumas pedindo isolamento, algumas defendem e as outras criticam o isolamento. Mas afinal, que vem a ser essa curva, o platô, o porquê desse isolamento agora? Ah, mas a gente acompanha nos noticiários, não está morrendo tanta gente, não tem tantas pessoas infectadas. Mas afinal, esse isolamento é necessário? Eu vou conversar com o diretor técnico aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Mário Cardoso, que vai dar uma aula para a gente sobre isso. Tudo bem, doutor Mário? Sim. Lembrando que nós estamos distantes, por isso que nós estamos sem máscaras. Doutor Mário, eu queria saber, afinal, esse isolamento é importante? Por que há necessidade? Nós já temos aí pouco mais de um mês. Por que da necessidade de continuar esse isolamento? Cristiane, é importante a gente entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles, a doença só será curada com uma vacina. A imunidade vai existir quando você tiver uma vacina ou quando adquirir a doença e se curar. E essa cura é até automática, como é a cura de qualquer gripe. O vírus, como todo vírus, vem por um tempo e vai embora. Você tem que evitar que no tempo que ele se instale em você, ele acabe vencendo você e te leve à morte. Então a curva ou o isolamento não tem nada a ver com a cura da doença. Isso tem exatamente a ver com a possibilidade do sistema público de saúde ou a totalidade do sistema de saúde de um país poder tratar de todos os doentes que vão se apresentar. Vamos usar Santos como exemplo. Santos tem 433 mil habitantes. Pela lógica, 10% desses doentes vão adquirir a doença. 43 mil doentes. De novo, as estatísticas vão nos dizer que 5% desses doentes vão precisar de UTI e serão pacientes graves com a síndrome aguda respiratória. Igual a dizer, vão precisar de respiradores e cuidados de UTI. 5% de 43 mil são 2.200 quase. Santos tem 230 leitos de UTI. Se eu tiver as 2.300 pessoas tendo de uma vez só a crise aguda, eu não vou ter leito para tratar as pessoas. Nós vamos chegar a uma situação extremamente dramática de dizer, eu vou tratar este e não posso tratar este. Então, você vai fazer uma escolha de quem tratar? Vamos tratar os mais jovens, os de mais idade como eu? Então, a curva, a discussão da curva, nasceu da necessidade de se adaptar à doença mais grave com as nossas possibilidades de tratamento. Se eu tivesse aqui um gráfico, eu aqui faria uma linha reta. Essa linha é a minha possibilidade de tratar pacientes em Santos. Se a curva nasce
passa por essa linha, vai lá embaixo e volta, todo mundo que estiver aqui acima dessa linha, em tese vai morrer. Por quê? Porque eu só tenho condições de tratar os que estão abaixo da linha. Então, você faz o isolamento social para tentar normalizar a curva, ela sobe até a minha capacidade de tratamento, é mantida aí e depois ela vai baixando. Então eu vou tratar os mesmos 2.300, 2.200 doentes em mais tempo, com 230 leitos. Se isso for em 4 meses, eu consigo tratar. Agora, tratar 2.300 doentes dentro de um mês só, eu não consigo. Você entendeu? E por que esse isolamento tem que ser social? É o outro drama da curva. Porque se a curva não se acontecer no primeiro momento e eu tiver um isolamento muito severo, que muito pouca gente adoeça, certo? E eu vou levando isso 1, 2 meses, com muito pouca gente adoecendo, eu vou ter uma crise social, uma crise econômica, e aí vai faltar subvenção, dinheiro e recursos, e vai faltar pessoal para eu tratar. E essa curva alta vai acontecer no final de uma curva que foi baixa demais. Então, o isolamento é a chave do segredo, para que eu tente poder tratar os recursos que o meu país tem de todas as pessoas que adoecerem. Agora, doutor, muito também se fala dos medicamentos, da cloroquina, deve-se usar, não deve ser usado. A pessoa que está em casa, ela está com alguns sintomas, não vai ao pronto-socorro porque aqueles sintomas de um resfriado ou às vezes uma gripe um pouco mais suave, né? Vamos chamar assim. O que tem de medicamento hoje que está sendo testado realmente para que possa tratar pacientes mais graves de Covid-19, doutor? O que nós temos que saber é que a medicação doméstica não é a que tem que ser usada nesse momento. Que você queira tratar uns espirros, uma tocinha, um xarope com mel, com própolis, tudo bem. Agravou, não precisa ficar grave, agravou, você tem que procurar um médico. Quem prescreve remédio é médico, certo? E aí então você vai ao médico, ele vai lhe examinar e vai estudar o seu caso. Como toda gripe, se esta for uma gripe em que se suspeite que seja um Covid, você vai ser orientado, fique em casa, tome isso, tome remédios para manutenção do estado geral. Se for um caso grave, você vai ser internado em isolamento ou quem sabe até no UTI. Hoje não existe ainda um tratamento definitivo, um tratamento que seja cientificamente comprovado. Evidentemente, essa pandemia já vem de algum tempo em outros países e esses países já estudaram. E hoje o mundo é um só praticamente, é realmente global. Então nós aqui já sabemos o que aconteceu na China, o que aconteceu na Coreia do Sul, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha. E a nossa produção científica, hoje no Brasil, também não é desprezível. É uma produção científica muito sólida, muito competente, calcada nas universidades e nas instituições privadas, hoje até com o apoio do Estado. Então nós já estamos estudando. Dentro do que se apresenta até o momento, o mais famoso é a hidroxicloroquina, né? Que até o presidente é o garoto propaganda. Ela está sendo estudada. Hoje você não tem ainda uma comprovação científica, mas já existem casos que descrevem aonde ela foi benéfica, como existem casos que mostram que ela não foi produtiva, certo? Mas a experiência mais divulgada e mais conhecida. Outros falaram em corticosteroides, também bastante estudado e a ponto que já se conclui que ele só tem uma aplicação,
em casos extremamente graves que não adianta aplicar precocemente. A hidroxicloroquina, já que no início se achava que era para casos extremamente graves, hoje já provam algum sucesso em casos mais precoces. O soro, o Brasil está fazendo inclusive um estudo duplo cego com 200 pacientes tomando soro e 200 pacientes não tomando soro. Isso será um estudo com valor científico e que há de contribuir muito. E ainda tem os retrovirais, que é outro segmento de medicação usado em infecções virais, daí vem o nome, e que parece que também tem alguma produção. O certo é, nenhum desses 4 grupos está cientificamente comprovado. Então você faz uso disso em caso de paciente internado, certo? Sob rígido controle do profissional de saúde, porque todos esses grupos também são grupos de remédios que têm suas indicações e são aprovados pela Anvisa. Como todo e qualquer remédio, tem a sua indicação e tem a sua contraindicação. E isso tudo precisa ser balanceado, julgado e acompanhado por um profissional. Doutor, então, nada de correr, de ir às farmácias, de comprar o remédio que está falando, a cloroquina, porque isso tem que ser feito através de uso médico. O médico é que tem que prescrever. Agora, aquela pessoa que está em casa, ela está com alguns sintomas de resfriado, está com um pouquinho de tosse, de repente acha que é uma gripe, mas não se agravou. Ela pode fazer uso do medicamento que ela está acostumada para resfriado, para gripe? Ela pode continuar fazendo uso desse medicamento? Uma vitamina C, um xaropinho, um descongestionante nasal, todos nós usamos e sem maiores controles. Agora, a partir do momento que apresentou febre, insuficiência respiratória, perda do sabor, perda do cheiro, isso são sinais importantes e significantes no Covid. Procure um serviço de urgência para o seu atendimento. As UPAs, no caso aqui de Santos, são a porta aberta para as consultas de emergência no município, certo? Ou os hospitais para os convênios, hospitais que têm pronto-socorro para convênio. Procure profissional capacitado, gabaritado para analisar. Você terá 3 vertentes daí. Continue em casa, mantendo o estado geral bom, interna numa enfermaria, se precisar de um acompanhamento mais de perto, e o caso grave é um caso que vai sempre para a UTI, que é aquele caso que depende dos respiradores. Respiradores esses, dos quais nós não temos no nosso país nível suficiente de respiradores para atender toda a população de uma vez só. Doutor, com tudo isso, com a experiência que o senhor tem na medicina, com tanto conhecimento, com tantos locais que o senhor já passou, o que o senhor acha que vai mudar a partir dessa pandemia? Olha, Cristiane, uma mudança importante, ela acontece sempre fruto de um sofrimento. Agora, você não tem a dúvida que outra verdade é que toda crise só serve para promover o conhecimento e você achar novas alternativas e novas possibilidades de evoluir. Eu não tenho dúvida que se nós atingirmos o nível que outros países estão atingindo, o nosso povo vai evoluir muito do ponto de vista emocional, do ponto de vista de humanização. E a certeza que em qualquer nível o nosso país vai evoluir muito tecnicamente. A humanidade toda vai evoluir como evolui cada vez que ela precisa e tem conseguido até aqui vencer uma dificuldade. Nós não seremos os mesmos no final disso tudo. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Beneficência Portuguesa. Obrigada mesmo. E agora, então, já que a gente falou, né, doutor Mário, sobre intubação, sobre os medicamentos, a gente já confirma a matéria que eu fiz com o doutor Sandro, que ele vai explicar como que é feito, quais os cuidados necessários para fazer a intubação de um paciente quando necessário.
É comum a gente ouvir falar que o paciente precisou ir para a UTI, que ele foi entubado, mas que no país faltam equipamentos, por isso que também tem que ser feito isolamento. Mas afinal, o que vem a ser por que o paciente precisa ir para uma UTI? O que vem ser essa intubação? Eu vou conversar com ele, o Dr. Sandro Dainês, que é aqui da UTI, que já explicou uma vez para a gente. Ele está totalmente paramentado, ele está de máscara, porque ele vai mostrar o procedimento. Então, para ele não ficar colocando e tirando a máscara, a gente vai fazer a entrevista com ele de máscara. Tudo bem, Dr. Sandro? Tudo bem. Vamos lá. Quando que o paciente precisa ir para uma UTI para ser intubado? Então, esses quadros de insuficiência respiratória, no geral, quando são graves, tem que entubar os pacientes para poder fazer ele respirar através de um aparelho, né? Existem diversas situações que o paciente precisa ser intubado. Instabilidades hemodinâmicas por quadros sépticos, por os mais diversos quadros. Insuficiências respiratórias, cardíacas de graus avançados e de diversos quadros mesmo pode levar à necessidade de ter que entubar um paciente, entendeu? E agora, nesses casos que está tendo agora do coronavírus, se intensificou mais isso, entendeu? E a gente tem que ter medidas de proteção adicional em relação a isso do que a maneira tradicional que a gente vinha entubando. Então, a gente está procurando alternativas para evitar de contaminar a equipe. Aliás, o Dr. Sandro, nós já mostramos aqui no programa da Beneficência que ele deu um curso junto com o Dr. Flávio explicando como que é feito a intubação do paciente, e hoje ele vai estar mostrando mais uma vez aqui, só que agora a paramentação é completamente diferente, né, Dr. Sandro? Então, a gente agora está procurando alternativas, como eu falei, para não contaminar a equipe, né? A gente tem que usar máscaras, óculos, não esse de preferência, tem que ser o óculos de proteção, né? E a gente ganhou até o presidente já agradeceu a quem doou essa caixa, que isso aqui é uma maneira de proteger também, mais um adicional para a proteção da equipe. Porque pode ter erosões na hora de entubar pela respiração do paciente e contaminar as pessoas que estão na volta. Isso aqui é mais uma barreira. Aí a gente tem essa barreira, tem a máscara, tem o óculos, tem os aventais, as luvas e aí tudo, né? Gorros e usa tudo que puder para tentar não contaminar a equipe. Então esse é um manequim que a gente tem, né? Que a gente vai simular como se fosse uma pessoa que a gente fosse entubar com essa proteção, né? A gente tem esses dois orifícios aqui, onde a gente vai tentar entubar o paciente por aqui, sem ser da maneira tradicional, onde a gente teria que pegar um laringoscópio e abaixar, e a gente estaria muito mais exposto, né? A gente estaria muito mais exposto a essa contaminação. Aqui também a gente deveria sempre usar um aparelho que chama videolaringoscópio, que é um aparelho diferente, ele tem uma tela onde a gente não precisa olhar para a boca do paciente para entubar e olhar as cordas vocais onde a gente vai pôr o tubo. A gente olha para a tela, então a gente consegue olhar de cima e não embaixo. Né? Então, o procedimento é o seguinte, a gente vem com esse laringoscópio por aqui, claro, devidamente paramentado, com luvas e tudo, aí você põe na boca do paciente, você pega o tubo, você visualiza aqui aonde você quer colocar, entuba, né? E tira o laringoscópio, né? E isso é um procedimento que você faz, por quê? Porque a partir desse momento o paciente vai respirar através desse tubo. Esse tubo vai levar o oxigênio para os pulmões do paciente, vai ligar o respirador aqui nessa extremidade. O paciente fica sedado. O paciente nessa situação tem que ficar totalmente sedado, porque ele não suporta isso aqui na boca sem uma sedação, né? E também porque ele vai ter que permitir com que o aparelho faça ele respirar.
Se ele estiver acordado, ele vai estar... Vai se mexer, vai ter... Vai estar meio que talvez indo contra o que o aparelho está tentando fazer e não vai dar muito certo. Ou seja, essa nossa função que a gente faz normal de inspirar e expirar, a gente não, a pessoa que estiver entubada não vai fazer, o aparelho vai fazer por ela. Isso, no começo o aparelho vai fazer praticamente 100%. Depois, com a recuperação, se houver a recuperação, aí a gente vai fazendo uma coisa que a gente fala que é desmame do aparelho. A gente vai aos poucos retirando a dependência do paciente pelo respirador. Até que chega um ponto que ele não está mais precisando do respirador, aí é onde a gente desliga o respirador, tira o tubo e volta a respirar por conta própria. Isso aí é o procedimento que é feito, entendeu? Bom, e lembrando que esse caso de ter que fazer intubação, um paciente entubado, não é uma exclusividade de paciente de Covid-19. E isso outros pacientes, como o Dr. Sandro já falou, paciente às vezes com um AVC, com um infarto, um problema de insuficiência respiratória, que nada tem a ver com o Covid, muitas vezes vai para uma UTI porque precisa disso. Então, doutor, é importante manter esse isolamento para que as pessoas... quando houver a necessidade, tenham UTIs, é isso, né, doutor Sandro? Sim, sim. E como você falou também, não é só caso de Covid, né? Todas as cirurgias eletivas que usam anestesia geral é feito com intubação, ou quase todas, né? Tem outros artifícios também. Então, é um procedimento que todos os médicos devem dominar, né, para nessas horas de necessidade fazer bem feito. E esse distanciamento que você falou social, esse isolamento, é importante para os casos não chegarem tudo de uma vez só. Porque você imagina se chega um paciente por dia é uma coisa, se chega 50 por dia é outra, se chega 200 é pior ainda. Você imagina 200 pacientes precisando de UTI de uma vez só numa cidade igual Santos. Vai virar o caos. Agora, se for 1, 2, 3, 10, aí dá para ir levando. Então, a gente tem que torcer para os casos serem menos graves e os casos graves a gente tem que ter condição de tratar. Certo. Doutor, obrigada mais uma vez aí pela sua participação. Tá aí, tá dado o recado. Então, vamos ficar mais um tempinho, fique em casa, vamos cumprir esse isolamento, tomar os devidos cuidados para que você, um parente seu, não tenha que precisar de uma ventilação mecânica. Tá aí, vocês viram a entrevista que eu fiz com o Dr. Sandro, mostrando como é feito a intubação no paciente, quando há necessidade. E eu vou conversar agora com o nosso presidente, Ademir Pestana, que vai falar sobre a doação que o hospital recebeu desse equipamento que ajuda na parte de evitar o contato com o paciente, né, Sr. Ademir? Tudo bem? Lembrando que a gente está na distância, por isso estamos sem máscaras. Queria que o senhor falasse sobre esse equipamento. Então, eu acho que, primeiro, cumprimentar os nossos telespectadores aí da Beneficência na TV, cumprimentar você, Cris, né? Então, isso aqui, o Dr. Sandro, acho que já fez todas as colocações. Eu acho que nisso aqui tem esse espírito da solidariedade, né? Da benemerência, das pessoas que se preocuparam e fazer esse tipo de equipamento, que podia ser até muito mais simples, mas não é um acrílico, custa, inclusive, esse projeto aqui, essa caixa, tem um custo elevado. E as pessoas que se preocuparam com isso, pensando no próximo. Isso cai assim nas Santas Casas, nas Beneficências Portuguesas, que são hospitais filantrópicos, de uma forma assim maravilhosa por ter esse sentimento, entendeu, Cris? Mas você vê, uma ideia onde o profissional, médico, ou o próprio fisioterapeuta, ou a enfermagem, que pode também intubar, elas ficam livres aí de contato direto com a boca do paciente, que ele fica isolado nesta caixa. Então é uma forma, né? Eu acho que o Brasil vai ter muito que passar para o mundo, porque o brasileiro é de uma criatividade muito grande, né? Tá aí esse equipamento, tem aí novas vacinas também, que estão fazendo através do plasma das pessoas, né? Isso também nos motiva a continuar trabalhando, né? Apesar dessa crise para os hospitais, está sendo muito ruim, porque perderam todas as cirurgias eletivas,
aquelas pessoas que tinham uma cirurgia, por exemplo, plástica, uma cirurgia de obesidade, só estamos fazendo cirurgias que são emergenciais. Isso, para os hospitais, é muito ruim. Por exemplo, a Beneficência tinha uma média aqui de 140, 150 pessoas internadas diariamente, uma média também de 20 cirurgias, às vezes 30 por dia. Hoje não se teve uma cirurgia e nós estamos aí com 61 ou 62 pacientes internados, 27 deles é o Covid-19. Isso também preocupa muito a gente no futuro, né? Precisamos também apelar aos governos municipal, estadual e até o federal para que pense no futuro nessas entidades, porque nós teremos problemas de fluxo de caixa futuramente. Mas também é bobagem falar nisso. Agora o momento é de falar, de trabalhar e deixar passar isso, que com certeza vai passar e teremos um recomeço. Todos nós teremos um recomeço. Agora, presidente, a gente está aqui já quase no final de abril, praticamente já 2 meses desse isolamento. O senhor, que como um presidente de um hospital, também à frente do Legislativo aqui no município de Santos, como é que o senhor está vendo tudo isso? O que está mudando? As pessoas estão tendo essa conscientização de realmente fazer o isolamento? Eu queria que o senhor falasse um pouco de como o senhor está vendo as mudanças que tiveram aqui no hospital e também na parte da cidade de Santos. A mudança sempre tem, né, Cris? Porque é um vírus que preocupa muito, né? Se ele não leva à morte, ele deixa a pessoa 10, 15 dias aí numa situação de sofrimento. Então as pessoas também perceberam isso, né? Então não é só o risco da morte, mas é não querer pegar, não querer contaminar. Então eu acho que o público, a população tem correspondido aquilo que as autoridades têm determinado, né? Então é isso mesmo que tem que se fazer, né? A gente tem que se prevenir, né? E para que a gente mantenha essa curva, né, alongada, para que a gente possa ter leitos disponíveis de acordo com as autoridades para fazer esse atendimento nesse período aí de 60 a 90 dias. Mas eu vejo a população muito bem, todos preocupados, você vê pelas redes sociais, todos se comunicando um com o outro, passando ideias, né? O Brasil virou uma indústria de máscaras agora, você já viu, né? Todo mundo está fazendo máscara, tem de bolinha, tem na cor do tecido, virou moda agora a máscara. Eu acho que isso aqui também vai pegar no brasileiro, né? Eu acho que futuramente, passando tudo isso, qualquer pessoa não vai nem se atrever a ir num evento se tiver com tosse ou se tiver resfriada, no mínimo ela vai ir com uma máscara. Eu tenho quase certeza que esse comportamento também muda nas pessoas. É isso aí, Cris, é ter fé, ter coragem, acreditar em Deus, né? Que tudo vai passar. Eu estava vendo até nos livros da Beneficência de Jaime Franco, né? As epidemias que assolaram a nossa região aqui, foram muitas também, e numa época crucial, que não tinha comunicação, que não tinha nada, dava desespero total às pessoas. Então isso faz parte da história do homem, né? Bactérias, vírus que sempre vieram assim para nos assustar. Mas as pessoas estão se voltando mais a Deus, né? Até a própria Bíblia fala, né? Quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Por que falam isso? Porque as pessoas se correm a Deus, e quando você vai a Deus, você fica forte. Exato. Por isso que nós estamos aqui, para passar tudo isso aí, mas com coragem, com força, nós vamos vencer. Tá certo. E eu que agradeço mais uma vez, e a gente ainda tem, Beneficência na TV tem uma vida longa ainda tem muita matéria para a gente mostrar. Assim que acabar, a gente volta com os programas, com os eventos, com os colaboradores, mostrando os bastidores, mas por enquanto a gente vai se manter aqui no Covid. Presidente, obrigada então mais uma vez. Eu vou aproveitar e vou encerrar o programa então, tá bom? E você que perdeu essa ou outra matéria, acompanhe a gente nas redes sociais, olha, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Fique em casa, faça os seus cuidados e na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.